Então, João, o que que eu queria te perguntar? Em relação ao atendimento inicial do politraumatizado, o que que o Mediciner precisa saber em relação ao atendimento inicial, né? Quais são os passos que precisam ser percorridos e qual que costuma ser a abordagem das questões em relação a esse atendimento inicial? Perfeito. O grande lance é o seguinte. O atendimento inicial do politraumatizado, ele é dividido em 3 etapas. O exame primário, que é o ABCDE, o exame secundário, que é o exame da cabeça aos pés, onde você vai procurar detalhes, só que no exame secundário, a vítima já tem que estar estabilizada, e depois o encaminhamento para o tratamento definitivo. A maioria das questões são sobre o exame primário, que é o ABCDE. E aí alguma coisa a gente já precisa dizer. Primeiro, esse mnemônico ABCDE, A, via aérea, com coluna cervical, B, respiração, C, circulação, D, definição neurológica e E, exposição, ela é do programa ATLS, que é um programa do Colégio Americano de Cirurgiões que faz o atendimento dentro do hospital, intra-hospitalar. Recentemente, o programa PHTLS, que é o pré-hospitalar, que é da Associação de Socorristas Norte-Americanas, também em consonância com o Colégio Americano, eles colocaram um X antes do ABCDE, mas esse X é controle de hemorragias externas exsanguinantes. Não é para tratar choque, não é para repor sangue, não é para passar sonda vesical, nem nada. Então, esse X é para fazer a contenção do sangramento externo se a vítima está fora do hospital. Então, o examinador ele vai colocar se ele está em via pública, foi uma ambulância ou se ele está na sala de trauma. Parece que na atualização da 10ª edição, que vai ser a 11ª edição do programa TLS, ele já vai constar o X antes do ABCDE. Só que esse X é o seguinte: primeiro, compressão ou empacotamento do sangramento externo. Se não funcionar, garrote. Se não funcionar, outro garrote até 1 hora. Bom, dito isso inicial, qual que é o grande lance? Como o ABCD, que é o exame primário, é para estabilizar vítimas que correm o risco de morrer muito rápido, o examinador, normalmente, ele traz o enunciado com uma vítima apresentando várias lesões. Hipoxemia, estridor respiratório, ele dá uma dica que tem um pneumotórax também, e depois o paciente está chocado e ainda fez um TCE. Então você fala assim, nossa, tudo isso misturado? Então qual que é o grande lance quando você vê um caso clínico descrito com lesões múltiplas? Você veja no enunciado onde está o problema. Então, no A eu tenho obstrução de via aérea, no B eu tenho pneumotórax, no C eu tenho choque hipovolêmico, no D e tal. E ele pede qual a conduta inicial, ou seja, a primeira conduta. Então, se o paciente está com problema na via aérea, a primeira conduta vai ser reanimar a via aérea. Se o paciente tem choque hipovolêmico e TCE, não importa se está saindo massa encefálica na cabeça. O choque é fundamental. E tem muita pegadinha nesse termo. Olha, ele tem um trauma crânioencefálico, precisa operar, tá saindo massa encefálica, um hematoma extradural, alguma coisa assim. E lá nas entrelinhas, ele coloca que a pressão está 90/60 e o pulso está 120, ou seja, está com choque hipovolêmico. Tem que saber onde está sangrando, ou lavado peritoneal, raio-x pélvico, avaliar de novo o tórax. E se tiver sangramento, opera primeiro a barriga antes de operar o crânio. Então eu falo para os alunos o seguinte: leia com atenção o enunciado com a linguagem do ABCDE. Uma vez que você diagnosticou que o ponto crítico aqui, e ele usa palavras-chave, né? Essa pressão 90/60 é do choque. Por exemplo, TCE, ele diz assim, olha, as pupilas estão anisocóricas, isso significa herniação. Então, se você identificar nos pontos chaves, a prioridade sempre vai ser a primeira letra. É o A, ou não tem problema no A, então a prioridade vai ser o B. Rapaz, fora de brincadeira, as questões de trauma múltiplo quase sempre são assim. Só que tem que ler a questão com atenção e segurar a ansiedade. Por quê? Olha a tendência de todo mundo. Começa a ler,
Então, o paciente não sei o que e tal, pressão 90/60, irritação peritoneal. Ah, precisa operar a barriga. Ele nem termina de ler o enunciado, ele já vai lá operar a barriga. E, de repente, lá nas entrelinhas, tem lá um pneumotórax, um hemotórax. Então, drenar o tórax é B e operar a barriga é C. Então, tem que fazer o B primeiro. Então, leia o enunciado inteiro. Só leia as alternativas depois que você leu o enunciado e você viu onde são os problemas no A, no B, no C e no D para você poder raciocinar. Porque se você pular da metade da questão para o enunciado, você vai cair, porque as armadilhas estão nas últimas duas frases. E vira e mexe, né? A gente vê questões novas, apesar de realmente as questões já terem se desgastado, né? Por conta aí dos anos, mas a gente vê questões novas que seguem esse mesmo padrão, né? Que às vezes tem aí realmente aí alguma coisa do B, né? E aí a pessoa já tá querendo ir lá pra operar a barriga, né? E esqueceu, na verdade, né? Do B. Então, é sempre esse acrônimo, né? Que precisa seguir. Sim, sempre a sequência. E é interessante o seguinte, que tem algumas novidades no atendimento do politraumatizado, como na medicina intensiva, que é ultrassom para tudo, ultrassom POCUS, né? Que no trauma é o FAST da barriga e o IFAST do tórax. Só que o examinador, ele não entra em travada, que nem a analogia com o futebol. O que ele faz? Mesmo que ele coloque ultrassom e FAST, mostrou o código de barra, o sinal da praia, eu nunca ouvi falar nisso e tal, mas ele coloca os dados clínicos se a pessoa tem murmurio vesicular ausente, hipertimpanismo ou maciçez do hemotórax. Ele sempre vai colocar uma dica que aquela coisa da modernidade, do ultrassom, isso tudo é secundário. Semiologicamente que você vai definir a questão. E olha, faz muitos anos que eu lido com isso e isso realmente não muda. Perfeito. Nem todo instável hemodinamicamente com ultrassom FAST positivo é cirúrgico, porque ele pode ter melhorado. Então eu vou fazer tomografia.